A medida provisória que garante a isenção de impostos para medicamentos importados vai perder a validade amanhã. A medida foi publicada em junho, com validade de 60 dias, prorrogada por mais 60. O texto precisaria passar por análise em comissão e, depois disso, ser votado na Câmara e no Senado. Só que isso não aconteceu. Por isso, perde a validade automaticamente nesta sexta-feira. Com isso, os medicamentos produzidos fora do país passam a ser taxados com alíquota de 60%, de 60% sobre o imposto de importação, afetando, claro, principalmente tratamentos de doenças raras. Para saber como fica a situação de pessoas que precisam importar remédios, a gente faz conexão com a advogada especialista em direito à saúde, a doutora Marina Basile. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Conexão Record News. A preocupação é porque realmente, com esse fim da isenção e a taxação, muita gente que precisa de um medicamento que não tem no Brasil deve ficar sem condições de adquirir esse remédio, né? Pois então, Kelly, boa tarde inicialmente, né? Na verdade, assim, qual é a nossa grande preocupação nesse universo? É que muita gente hoje faz a importação, que a gente chama particular, né? Justamente para não ter que se haver com essas questões de plano de saúde ou do próprio SUS, buscar esse tipo de alternativa. E agora, com essa situação, como é que eu estou vendo, né? Eu acho que em breve a gente terá uma judicialização muito grande desses casos, né? Porque essas medicações são medicações que ainda não chegaram no Brasil, mas elas estão sendo usadas mundialmente por conta de doenças raras, doenças graves, doenças com alta complexidade, né? Então, por isso, essa medida ela vinha ajudando bastante as pessoas com essa condição. Sem isso, eu estou enxergando que as pessoas vão buscar o quê? Vão buscar o SUS para conseguir fazer com que essa medicação chegue até eles, vão buscar os planos de saúde para fazer com que essa medicação chegue até eles. De que maneira? A judicialização. Então, a minha perspectiva não é uma boa perspectiva se isso mantiver dessa maneira, né? Em que pese, Kelly, exista um projeto de lei tramitando para que isso, digamos assim, vire regra, né? A gente ainda não tem essa decisão, então a gente está ainda num limbo jurídico, né? Então, acho que vai ser uma insegurança jurídica muito grande, especialmente para aqueles que estão em tratamentos continuados. Exatamente, eu fico imaginando as famílias agora como estão apreensivas, né? Doutora, pela sua experiência, uma vez que a pessoa diga, olha, eu vou acionar a justiça, não tem jeito, não consigo mais comprar com um imposto, uma taxa de 60% e sem isenção de imposto. Qual é a demora? Como que a nossa justiça caminha nesses casos? Porque a gente está falando de saúde, né? Na verdade, a gente tem um mecanismo no direito que chama-se medida liminar. Quando a gente tem alguns requisitos, por exemplo, não pode demorar, tem direito constituído, os juízes podem conceder essa liminar sem ouvir, inclusive, a outra parte. Então, isso faz com que a gente adiante um pouco os processos. Claro, precisa se mostrar esse direito, precisa se mostrar essa necessidade da medicação, né? Da continuidade da medicação e o que vai acarretar esse paciente que deixar de ter a medicação, né? Feito isso, eu enxergo que o arcabouço de provas é muito positivo para esse paciente. Então, se eventualmente permanecer dessa maneira, recorrer à justiça é um caminho viável, sim. Exatamente, mas como a doutora já lembrou aqui, é preciso comprovar toda essa necessidade. Então, obviamente, é preciso ter laudo médico, exames. Quando eu vou no advogado, o que o advogado deve me pedir numa situação dessa? Então, veja só, na verdade, como essas pessoas, elas, via de regra, elas estão em tratamento continuado, elas têm relatórios de remédios de uso contínuo. Tá? E, via de regra, a gente precisa justificar por que esse é o melhor tratamento. Por que aqui, dentro do Brasil, nós não temos essa medicação? Ou não temos mesmo essa medicação? Ou um tratamento convencional? Por que ele não é interessante? Então, via de regra, a gente precisa de um relatório muito bem feito e
comprovar que ao longo dessa história da vida dele, ele teve essa, digamos assim, essa evolução clínica positiva que fez com que esse remédio fosse uma condição para ele ter dignidade da pessoa humana, que é um dos princípios hoje dentro do direito mais assim fervorosos. A gente briga muito por ele, por quê? Porque as pessoas precisam de dignidade da pessoa humana, né? Então, basicamente hoje, quando você vai a um advogado, você deve ter um relatório muito bem feito, dizendo o porquê você precisa dessa medicação, justificando a necessidade e a urgência. Quando você justifica a urgência, ou seja, eu não posso parar de tomar sob pena de ter algum problema, isso daí tem um valor muito grande para a justiça. Doutora, vamos voltar um pouquinho para a MP. Medida provisória, o próprio nome já diz, é algo provisório e não definitivo. Então, era válida por 60 dias, foi prorrogado por mais 60 e a partir de amanhã, então, perde-se esse direito de isenção e também começa a ser taxado em 60% por esses medicamentos. Como não foi analisado, vai perder essa validade. Mas como a esperança é a última que morre, será que, mesmo que esse assunto volte à pauta, demora, eu acredito que um trâmite, né? Ou seja, quem precisa desse medicamento vai ter, mesmo que volte, um período aí complicado, né? Delayzinho, né? Pois então, Kelly, a esperança é a última que morre e a primeira que vive quando se tem amor no coração. Então, na verdade, a ideia é que esse pequeno delay, se a gente conseguir que essa medida provisória ela volte a valer, ele seja tão pequeno que as pessoas não sintam, tá? Essa é a minha expectativa. E existe um projeto de lei em curso para isso. A gente também não pode esquecer isso, porque como é provisório, a gente fica na insegurança jurídica. A lei é que vai, digamos assim, dar uma perenidade para esse direito. Então, a gente não pode esquecer que existe também a possibilidade disso virar lei, o que vai servir para todo mundo. Exatamente, a gente segue acompanhando e contando sempre com a sua análise. Doutora, muito obrigada, viu? Uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde, tchau, tchau. Tchau, tchau.